A dor silenciosa e o caminho para a superação. Há sofrimentos que não deixam vestígios físicos, mas dilaceram o interior em completo silêncio. Quando somos feridos por alguém, seja através de expressões gélidas, comportamentos impensados ou pelo simples ato de nos abandonarem, é como se momentaneamente perdêssemos nossa base de sustentação emocional. O mais doloroso é que, frequentemente, esse sofrimento provém justamente daqueles em quem depositamos maior confiança. Nesses instantes, buscamos naturalmente compreensão, tentamos descobrir os motivos e, não raramente, desejamos que o autor da nossa dor reconheça o impacto causado. Contudo, eis uma realidade complexa de aceitar quem nos machucou dificilmente proporcionará o que ansiamos, pois geralmente quem inflige o ferimento carece da maturidade necessária para tratá-lo. Este conteúdo torna-se relevante porque lhe apresentará uma alternativa superior à impulsividade ou ao confronto emocional. Você aprenderá a lidar com quem o feriu através da força discreta de alguém que optou pelo crescimento pessoal em vez da retaliação. Não se trata de ignorar o ocorrido, nem de tornar-se insensível, mas de cultivar sabedoria e inteligência emocional, demonstrando através de suas atitudes que não permitirá que a mágoa sofrida determine seu futuro. Apresentarei exatamente como agir com determinação e estratégia quando se encontrar novamente com alguém que o magoou. Afinal, o que distingue pessoas comuns de indivíduos memoráveis é precisamente como escolhem reagir diante de situações que não mereciam vivenciar. Se este tema ressoou em você, se está determinado a não permitir que o sofrimento oriente suas ações, convidou-o a participar desta jornada de desenvolvimento pessoal. Aprecie este conteúdo, acompanhe nosso canal e ative as notificações. Isso contribui significativamente para que esta mensagem alcance outras pessoas necessitadas dessas palavras. Registre nos comentários seu compromisso pessoal. Priorizo minha tranquilidade acima de tudo. Esta afirmação representa mais que uma reação ao ocorrido, é um passo concreto rumo à sua libertação emocional. 1. Não suplique por explicações. Quando alguém nos fere, nosso impulso inicial é buscar entendimento. Desejamos saber os motivos, ouvir algo que faça sentido e encerre o ciclo com alguma lógica. Entretanto, a verdade é que em muitas situações essa explicação nunca virá, e mais importante ainda, você não precisa dela para continuar sua vida. Implorar por justificativas equivale a reabrir uma ferida em processo de cicatrização, esperando que seu agressor venha curá-la. Mas raramente quem nos feriu será quem nos trará a cura. Muitos escapam da responsabilidade emocional pelos danos que causaram, esquivam-se, calam-se, afastam-se e, por vezes, fingem que nada aconteceu. Se você é dominado pela dor, persiste enviando mensagens, exigindo diálogos e cobrando posicionamentos, acaba por diminuir-se, invertendo os papéis. O sofrimento causado por outro transforma-se em sua responsabilidade. Você passa a ser visto como o inconveniente, o exagerado, o hipersensível. Neste momento, o autocontrole e o silêncio tornam-se poderosos aliados. Ao escolher não mendigar explicações, você comunica ao mundo e a si próprio que dispensa validação externa para seus sentimentos, que consegue honrar sua própria dor, acolher suas feridas e prosseguir mesmo sem o encerramento ideal, porque nem sempre ele virá. E tudo bem. A resposta que tanto procura talvez não seja justa, podendo vir acompanhada de desculpas vazias ou transferência de culpa. Você não necessita disso. O que realmente precisa é de serenidade, que começa quando decide não perseguir quem partiu, deixando-o fragmentado. Resista à tentação de buscar justificativas de quem demonstrou não se importar com as consequências de seus atos. Isso não representa orgulho, mas amor próprio. Ao posicionar-se firmemente e afastar-se com dignidade, você demonstra não esperar nada de ninguém, comprometendo-se apenas com sua própria recuperação. Afinal,
O silêncio e a ausência frequentemente comunicam mais que qualquer justificativa, evidenciam que você escolheu a si mesmo. 2. Evite embates desnecessários. Quando sofremos uma ofensa, a reação mais comum e quase instintiva é querermos nos defender, esclarecer ou retribuir na mesma intensidade. É compreensível. Sentimos uma indignação interna, dor e frustração, que buscam exteriorização através de palavras severas e acusações detalhadas. Contudo, nem toda chama precisa ser alimentada. Certos confrontos não esclarecem, apenas intensificam a situação. Evitar embates dispensáveis não indica fragilidade, covardia ou passividade. Representa sabedoria, a decisão consciente de não desperdiçar energia em algo meramente desgastante, que não alterará o ocorrido e que frequentemente apenas amplia ferimentos. Muitas vezes, o confronto que imaginamos trará resolução serve apenas para reacender mágoas, alimentar o ego alheio ou nos manter presos a discussões infrutíferas. Quando optamos pelo afastamento silencioso, não estamos aceitando o ocorrido, mas compreendendo que nossa paz vale mais que ter razão. Existem feridas que cicatrizam melhor no silêncio do que no tumulto das justificativas. Há circunstâncias que se resolvem mais eficazmente com distanciamento do que com argumentações. E existem momentos em que a melhor resposta é não participar do embate não por derrota, mas por escolher vencer diferentemente. Nessa escolha reside a verdadeira fortaleza, a de quem compreende que não precisa provar nada a ninguém, que não necessita gritar para ser ouvido, que não carece justificar sua dor. Evitar o confronto significa preservar a própria dignidade, entender que nem tudo merece resposta, nem toda provocação merece reação, nem todo erro merece exposição. Por vezes, a atitude mais impactante frente a quem o feriu é seu silêncio, sua ausência e sua vida seguindo serenamente. Então, quando sentir o ímpeto de acertar contas ou esclarecer situações, respire. Questione-se. Isso vai me curar? Ou apenas reabrir feridas? Se a resposta for a segunda opção, escolha o caminho da maturidade. Nem tudo precisa ser verbalizado, nem toda batalha precisa ser travada. Às vezes, seu maior ato de amor próprio consiste justamente em não revidar, em virar a página não por fragilidade, mas por respeito ao que você está se tornando. 3. Estabeleça limites claros e silenciosos. Algumas pessoas não respeitarão seu espaço até que você o defenda com firmeza, frequentemente sem pronunciar uma única palavra. Os limites mais eficazes não são proclamados em alta voz, não vêm acompanhados de extensas justificativas nem respostas desesperadas. Transmitem-se, através de sua nova postura, daquilo que não mais tolera, e principalmente daquilo que deixa sem resposta. Estabelecer limites silenciosos não significa afastar-se com raiva ou construir barreiras de frieza. É uma decisão madura de proteger-se sem agredir. Entenda que, após ser ferido, você não precisa mais se explicar, precisa apenas agir coerentemente, com o aprendizado adquirido. Isso ocorre quando você deixa de estar disponível para quem só aparece quando convém, quando escolhe o silêncio diante de provocações, quando recusa convites velados para retornar a dinâmicas nocivas, quando aprende a dizer não através do comportamento, da ausência, com a serenidade de quem não busca conflito, mas também não aceita menos do que merece. O mais admirável nisso tudo é que o silêncio gradualmente é compreendido como resposta. Suas novas atitudes começam a falar por você. A ausência de reação, a mudança no tom, a reorganização de sua atenção e energia, tudo isso é percebido, e mesmo que ninguém o verbalize, a diferença será sentida. Todos perceberão que algo mudou. Quando você estabelece limites, sem estardalhaço, demonstra que não busca a aprovação, busca a paz. Quando para de tentar convencer alguém de seu valor e simplesmente se comporta como alguém que já se enxerga com respeito,
As regras do jogo mudam. Você deixa de mendigar atenção e passa a caminhar com dignidade. Limites silenciosos não representam manifestações de orgulho, mas declarações de amor próprio, uma forma de demonstrar que sua energia não está mais disponível para dinâmicas depreciativas, relações prejudiciais ou trocas que comprometem sua essência. Quem percebe isso possivelmente se incomodará por notar que perdeu acesso ao seu mundo interior, onde antes havia entrega, cuidado e presença, algo muito mais impactante que qualquer discussão. Sua ausência passa a pesar mais que qualquer discurso inflamado. Portanto, estabeleça limites com firmeza, mas com elegância. Faça isso em silêncio, sem necessidade de plateia. Permita que seus comportamentos comuniquem por si. Quem estiver verdadeiramente disposto a respeitá-lo compreenderá, e quem não estiver eventualmente perceberá, talvez tardiamente, ou nunca, que perdeu o privilégio de acessar seu bem mais precioso, sua autêntica presença. 4. Demonstre com atitudes que você segue adiante. Poucos elementos possuem tanta força quanto o silêncio combinado à transformação visível. Quando somos feridos, é natural o impulso de tentar demonstrar nosso bem-estar. De alguma forma, sugerir que aquilo não nos afetou profundamente. Porém, existe uma resposta infinitamente mais poderosa que qualquer explicação à maneira como reconstruímos nossa vida a partir da experiência vivida. Demonstrar que seguimos em frente, não, requer discursos, indiretas ou aparições calculadas nas redes sociais, numa tentativa de convencer o outro, ou a nós mesmos, de que superamos a situação. Demonstrar progresso é, antes de tudo, uma escolha íntima e cotidiana. É levantar-se quando o mundo parece descolorido. É cuidar do corpo mesmo quando o desejo é abandonar-se. É manter a mente determinada mesmo quando a nostalgia insiste em aparecer. Prosseguir significa reinventar-se. É criar espaço internamente para novos interesses, novas rotinas, novos ciclos. É recuperar sonhos que foram temporariamente arquivados devido ao sofrimento. É reconectar-se com aquilo que o inspira, fortalece e restaura sua vitalidade. A maior evidência de superação não está em ostentar conquistas, mas em viver com leveza sem necessidade de comprovação. Esse tipo de comportamento incomoda não porque você deseja provocar esse efeito, mas porque o outro percebe, sem que você pronuncie uma palavra, que você não mais depende de validação, respostas ou atenção. Sua energia transforma-se, sua presença modifica-se. Você passa a irradiar autossuficiência, serenidade e amadurecimento. Quem o feriu talvez espere vê-lo aprisionado à dor. Talvez imagine que você permanece no mesmo estado emocional de quando partiu, mas ao constatar seu florescimento, seu crescimento, sua criatividade e fortalecimento, essa imagem se desfaz, pois ninguém espera que você transforme sofrimento em evolução. E é precisamente isso que torna sua postura inesquecível. Viver, com dignidade, propósito e tranquilidade, constitui a resposta mais refinada e impactante possível. A vida possui um método sutil de reajustar situações. Quando você cuida de si, investe em seu desenvolvimento e permite-se viver bem sem ressentimentos, torna-se a prova viva de que não foi o outro que o definiu. Foi você quem determinou o que fazer com aquela experiência. Isso, mais que quaisquer palavras, demonstra que você segue adiante não por orgulho ou vaidade, mas por amor próprio. E quando isso acontece, não há quem não perceba. 5. Não almeje vingança, aspire à evolução. A mágoa infligida por alguém pode ter sido injusta, cruel ou inesperada. Talvez você tenha confiado, agido corretamente e, mesmo assim, foi magoado. Nesses momentos, o desejo de vingança murmura em seu ouvido como se representasse a única forma possível de justiça. Um dia, essa pessoa se arrependerá. Ela perceberá o que perdeu, sentirá a dor que me causou.
Mas reflita o que a vingança realmente proporciona: alívio, paz ou apenas mais carga emocional, mais ressentimento, mais tempo desperdiçado com algo que deveria estar deixando para trás. A vingança o aprisiona ao ofensor, acorrentá-o ao passado. Enquanto planeja como retribuir o sofrimento, continua alimentando sua própria ferida, revivendo a história, repetindo diálogos mentalmente, imaginando desfechos que talvez nunca ocorram. Nesse processo, continua concedendo destaque e energia a quem deveria estar removendo dos bastidores de sua vida. Agora, considere o caminho alternativo à evolução. Ela é silenciosa, não produz estardalhaço, mas transforma tudo. Quando opta por evoluir em vez de vingar-se, assume o controle de sua própria história. Não depende mais de pedidos de desculpas, explicações ou arrependimentos. Passa a depender apenas de si, de seu crescimento, de sua paz, de sua capacidade de prosseguir mais fortalecido e lúcido. Eis a verdade que poucos têm coragem de aceitar: nada provoca maior arrependimento em alguém do que vê-lo bem, sereno, distante e indiferente. Sua evolução constitui o espelho mais perturbador que pode oferecer, pois demonstra, sem necessidade de palavras, que a dor infligida não o paralisou, que apesar de tudo, você escolheu florescer. A vida responsabiliza cada indivíduo, e o tempo possui uma maneira sutil e precisa de devolver tudo o que se semeia. Mas você não precisa ocupar-se disso. Sua única obrigação é não permitir que a dor alheia o transforme em algo que não é. Que a irritação de outros não converta sua leveza em peso. Que a frieza do mundo não extinga seu calor interior. Você não existe para revidar, mas para crescer, refinar-se e tornar-se alguém que jamais será ferido da mesma forma. Isso representa justiça verdadeira, poder autêntico, algo que ninguém pode subtrair de você. Lembre-se: vingança é ruído, evolução é silêncio com consequência. 6. Relacione-se com respeito, mas sem abertura emocional. Frequentemente, após sermos magoados, enfrentamos um dilema interno: como tratar a pessoa que nos feriu? Ignorar? Atacar? Fingir que nada ocorreu? Nenhuma dessas alternativas demonstra sabedoria. A trajetória histórica nos apresenta uma opção muito mais poderosa: manter o respeito, mas selar silenciosamente seu território emocional. Respeitar não significa iniciar conversas ou forçar uma proximidade inexistente. Respeitar não é simular uma intimidade que já não existe. É simplesmente não rebaixar-se. É reconhecer a humanidade do outro sem permitir que essa pessoa ultrapasse novamente os limites do que é saudável para você. Quando você age com respeito, está comunicando: eu não me comporto como você. Está posicionando-se em um patamar elevado, não de superioridade arrogante, mas de plena consciência do seu valor. Isso incomoda porque quem o feriu espera reações de raiva ou fragilidade. Quando simplesmente prossegue com dignidade, sem frieza nem afeto, sem provocação nem carência, você interrompe um ciclo. E isso educa. Contudo, esse respeito deve acompanhar-se de um limite à proteção emocional. Se oferece gentileza, mas continua expondo seus sentimentos, pensamentos e rotina, está proporcionando ao outro o que ele não soube valorizar anteriormente, abrindo espaço para novos ferimentos. Ser educado não significa estar disponível. Você pode cumprimentar sem prolongar a conversa, responder sem aprofundar-se, manter a postura sem ceder à tentação de demonstrar que ainda se importa. Lembre-se: manter a porta trancada não representa rancor, mas preservação. É a sabedoria de quem aprendeu dolorosamente a proteger-se sem deixar de ser justo. O silêncio emocional, aquele que não exige frieza mas impõe respeito, constitui uma das formas mais elegantes de demonstrar que você escolheu a si mesmo. Portanto, trate com respeito, mas que esse respeito seja apenas a superfície de sua firmeza interior, porque o que o torna forte não é o que sente, mas o que decide não mais oferecer.
7. Valorize seu silêncio mais que 1000 discursos. Existe uma força silenciosa que, quando bem empregada, comunica mais intensamente que qualquer explicação, desabafo ou justificativa. O silêncio pode parecer desconfortável para quem não está habituado a ele, e, precisamente por isso, torna-se poderoso. Quando você escolhe o silêncio em vez de implorar compreensão ou tentar justificar-se, realiza algo que poucos têm coragem de fazer: preservar sua dignidade. Frequentemente, ao sermos feridos, sentimos uma necessidade quase instintiva de nos explicarmos, de comprovar que estamos certos, de demonstrar quanto desejamos ser ouvidos, compreendidos e reconhecidos. Entretanto, a realidade é que quem optou por feri-lo já fez sua escolha e provavelmente não está preparado para ouvir ou importar-se com suas palavras. É nesse contexto que o silêncio se manifesta. Ele não representa passividade, mas autocontrole. É uma decisão consciente de não desperdiçar energia onde ela não será valorizada. É a resposta mais madura possível a quem não soube tratá-lo com consideração. O silêncio cria espaço para que o outro sinta o impacto da ausência, não como forma de manipulação, mas como consequência natural de sua decisão de afastar-se do que o machuca. Além disso, o silêncio reconecta você consigo mesmo. Ele elimina o ruído da raiva, da carência, da ansiedade. Permite que você se concentre no que realmente importa: seu próprio processo de cura. A sabedoria em não reagir, força em não rebater, elegância em simplesmente prosseguir sem necessidade de explicações. Valorize seu silêncio, pois quando você deixa de falar para ser compreendido e começa a escutar-se para curar-se, tudo se transforma. Você abandona o papel de suplicante e assume a posição de quem escolhe. E quem escolhe o próprio silêncio conscientemente, escolhe também sua própria liberdade. 8. Cuide de si como prioridade absoluta. Quando somos magoados, é comum que nossa atenção se volte inteiramente para o exterior, tentando compreender o ocorrido, por que aconteceu, o que deu errado, ou o que poderíamos ter feito diferentemente. Permanecemos presos em narrativas sobre o outro, suas decisões, palavras, ausência, e, inadvertidamente, negligenciamos o mais essencial: nós mesmos. Aqui está uma verdade fundamental que você precisa interiorizar: ninguém virá resgatá-lo. Ninguém fornecerá as respostas que você espera. Ninguém sentirá por você o que você sente. Apenas você pode realizar isso. E por essa razão, cuidar de si deixa de ser uma opção ou um ato de vaidade, torna-se uma necessidade urgente. Uma forma de sobrevivência emocional. Quando você se recolhe e direciona o olhar para seu interior, inicia um processo de recuperação silencioso, porém poderoso. É como recolher os fragmentos e, pacientemente, construir algo novo, mais resistente, consciente e íntegro. Isso significa nutrir-se adequadamente, mas também alimentar a mente com pensamentos mais lúcidos. Significa permitir-se descansar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, abandonando a necessidade de provar algo a alguém. Significa cultivar momentos de tranquilidade em sua rotina, seja através de uma caminhada ao entardecer, uma leitura tranquila, uma conversa sincera com alguém que lhe faz bem, ou simplesmente pela prática do silêncio e da solitude. À medida que você se trata como prioridade, uma transformação ocorre. Você começa a perceber que não necessita que o outro retorne, explique-se ou reconheça qualquer coisa, porque agora o que importa é a relação que você mantém consigo mesmo. E quando essa conexão se fortalece, você recupera o controle sobre sua vida. Deixa de existir em função do que perdeu e passa a viver em função do que ainda pode conquistar. Cuidar de si representa o maior gesto de amor próprio possível após ser ferido, não por orgulho, não para evidenciar nada a ninguém, mas porque você merece, porque você é importante e porque ninguém mais fará isso por você. 9. Não
Aceite menos do que você merece. Após ser magoado por alguém, é natural que a autoestima fique abalada. A dor pode fazê-lo questionar seu valor, pensar que talvez tenha sido excessivo ou insuficiente, que talvez aquilo tenha ocorrido porque você merecia. E quando essa crença se instala, você corre o risco de aceitar migalhas apenas para não se sentir vazio novamente. Mas compreenda isto: aceitar menos do que merece não é humildade, é autossabotagem disfarçada de compreensão. É diminuir-se na esperança de que alguém finalmente reconheça seu valor, quando o verdadeiro ponto de transformação acontece justamente quando você decide enxergar esse valor, mesmo que ninguém mais o reconheça. Quem aceita pouco vive pouco, sente pouco e sofre muito. Porque nada é mais doloroso que perceber tardiamente que você estava se contentando com o mínimo quando poderia e deveria estar experimentando o máximo daquilo que deseja e merece. Isso não tem relação com orgulho vazio ou expectativas irrealistas, tem a ver com dignidade. Entenda que seu tempo, energia, sentimentos e presença são valiosos demais para serem oferecidos a quem não sabe, não quer ou não consegue recebê-los adequadamente. Você precisa deixar claro para os outros, mas principalmente para si mesmo, que se encontra em um novo patamar emocional, um lugar onde não se negocia o essencial, onde o respeito é fundamental, a reciprocidade é o mínimo e a presença genuína é o que verdadeiramente importa. Fora disso, é desperdício de tempo, e o tempo é seu bem mais precioso. Não aceite desculpas inconsistentes, amores tépidos, presenças parciais, respostas vazias. Não aceite relações em que você se sente solitário mesmo acompanhado. E, acima de tudo, não aceite ser apenas uma opção quando você se entrega como prioridade. Você ensina às pessoas como deve ser tratado através do que aceita, tolera e valoriza. Às vezes, a decisão mais poderosa que pode tomar é fechar definitivamente uma porta, mesmo sentindo falta, porque a saudade passa, mas o que não pode continuar é a repetição da dor. Lembre-se, você merece mais do que aqueles que não sabem valorizá-lo são capazes de oferecer. E quando você internaliza isso, o universo começa a remover de sua vida o que nunca deveria ter ocupado espaço, para então abrir caminho ao que realmente tem relação com você. 10. Transforme a dor em poder e propósito. Você não passou por tudo isso sem motivo. A dor que atravessou, o vazio que enfrentou, as noites de insônia, tudo isso pode ter ferido profundamente, mas também despertou algo, uma força admirável, que só emerge quando tudo parece desmoronar. Transformar dor em poder não significa ignorá-la ou fingir que nada aconteceu, é exatamente o oposto. É encará-la diretamente, reconhecê-la e, ainda assim, escolher não ser definido por ela. É quando você compreende que aquilo que o feriu também pode reconstruí-lo. Que a queda pode ter sido um impulso na direção de uma versão sua que ainda não havia emergido. Há algo de profundo em recolher os fragmentos do que foi quebrado e decidir conscientemente que formarão uma nova estrutura mais sólida, mais bela, mais autêntica. É nesse momento que você deixa de ser vítima da história e torna-se autor de um novo capítulo. Transformar dor em propósito é ressignificar o sofrimento. É utilizar as feridas como lições. É compreender que o ocorrido pode servir a algo maior para torná-lo mais empático, forte e seguro. Para ajudá-lo a enxergar com clareza o que antes era confuso, para dar-lhe voz em meio ao silêncio, coragem no lugar do medo, direção no lugar da perda. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas de não desperdiçá-lo. Se for para doer, que sirva para algo que o empurre para fora da zona de conforto, que o faça erguer-se com maior consciência, que o conduza a reconstruir-se com mais propósito. Cada lágrima derramada, cada palavra que machucou, cada gesto que enganou, tudo isso pode transformar-se em uma força que ninguém mais poderá subtrair de você. Quando você escolhe esse caminho de transformação,
algo muda. Você começa a caminhar com maior firmeza. Suas escolhas tornam-se mais conscientes, sua energia direciona-se ao que realmente importa. E, gradualmente, a dor deixa de ser um fardo e torna-se combustível. Você não escolheu ser magoado, mas pode escolher o que fazer com isso. E talvez essa seja uma das decisões mais importantes de sua vida: usar a dor como ponte. Não como prisão, como impulso. Não como âncora. A partir de agora, ao recordar o ocorrido, não pense apenas em quanto aquilo o feriu. Pense em quanto você cresceu por ter superado. Pense na força que nasceu em você. E faça disso seu propósito: viver de forma tão plena e consciente que nada nem ninguém tenha o poder de quebrar você da mesma forma novamente. Se este conteúdo ressoou em você, se de alguma forma ajudou a enxergar com maior clareza como lidar com quem o feriu, então demonstre que esta mensagem vale a pena. Aprecie o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Você nunca sabe quanto um simples gesto seu pode transformar o dia ou até a vida de alguém. Além disso, ative o sininho de notificações para sempre ser informado quando publicarmos novo conteúdo. Agradeço sua atenção e lembre-se, às vezes, a resposta mais poderosa não é o grito, mas o silêncio de quem aprendeu a valorizar-se. Até o próximo vídeo.